Olá, bem-vindos para mais um estudo do livro Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Estamos no nosso estudo de número 12, absorvendo as experiências de André Luiz no mundo espiritual, especialmente após o seu resgate na colônia Nosso Lar e o início dos seus trabalhos em favor da humanidade. No último estudo, analisávamos a visita de André Luiz, Aniceto e Vicente a um grupo de sofredores que estão adormecidos no além. Pessoas que se encontram, portanto, dormindo, com os olhos vidrados, com manifestações nas suas expressões como se estivessem com dores, aflitas, angustiadas, porque são espíritos que não acreditavam em nada e, pior, não praticaram o bem. São espíritos materialistas, céticos, que, além de não acreditar em Deus ou numa vida após a morte, e portanto não se prepararem para essa vida, também não cometeram nenhum ato de bondade, nenhum ato de misericórdia para com ninguém, vivendo exclusivamente para a satisfação dos seus interesses. Agora, cerca de 2.000 espíritos estavam ali, reunidos naquele local, adormecidos, numa posição quase que mumificados na descrição de André Luiz. E nós acompanhamos no último estudo que eles iriam iniciar uma terapêutica através de Alfredo, que é o líder do posto de socorro. Vejamos então como se dará esse tratamento. André Luiz descreve que algumas das senhoras que permaneciam junto de Ismália, que é a companheira de Alfredo, permaneciam ao lado dela, enquanto todos os outros se mantinham em posição de vigilância, ao pé do grupo dos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas André Luiz observou que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera no ambiente. Então vejam que eles continuavam adormecidos sem perceber a intensa luz que dominava o local. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. André Luiz diz então que nota que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Lembre-se que Alfredo está com um aparelho em mãos que ele coordena o trabalho. Cada sinal determinava uma operação diferente, já que os grupos estavam distantes entre si, porque daqueles 2.000 necessitados eles iriam ajudar diretamente cerca de 400, que estavam com maior probabilidade de despertarem. André Luiz narra então que viu os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Vale aqui o comentário mais uma vez de que esses espíritos estão desencarnados, mas, como estão próximos à Terra e numa situação de muita materialidade, notem que eles necessitam de alimento, de roupa, de aquecimento, as mesmas necessidades do corpo humano dos encarnados. Então, aquele grupo de caridade alimentava aqueles indivíduos e medicava-os também. Em seguida, forneciam reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes. Efluviadas, creio eu, que se trata de água fluidificada, como diz aí a nota de rodapé do médium. Com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. Então vejam que muitos daqueles auxiliados somente puderam receber o alimento e o remédio.
sequer a água fluidificada foi possível aplicar a eles. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Então, grande parte, mais da metade aí, recebeu também passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. O sopro que nós vimos se tratar de uma técnica também presente nas colônias, a fim de auxiliar os sofredores, não somente os passes, mas também o sopro curador, que somente alguns técnicos conseguem realizar por conta da restrição que eles devem se dedicar para que tenha uma qualidade naquela técnica, já que para ter o sopro curador é necessário muita abnegação, renúncia, somente ter influenciações positivas, pensamentos elevados, então é muito difícil se manter nessa vibração para aplicar, mas existiam ali técnicos que conseguiam realizar essa terapêutica. André Luiz prossegue dizendo que todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa que Alfredo ia direcionando, partindo das suas mãos, mantendo o máximo silêncio. André ficou impressionado então com o que viu e perguntou ao orientador em voz baixa a razão de alguns doentes não terem sido beneficiados com a água fluidificada e com o socorro de novas forças através do passe e através do sopro. Então André Luiz pergunta, não é? Por que alguns deles não haviam recebido o sopro curador, nem a água fluidificada ou o passe magnético? Aniceto inclinou-se aos ouvidos de André Luiz com a ternura de um pai, acalmando seu filho, e disse: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade do que lhe é peculiar. Então essa frase já responde muitas perguntas, não é? Nem todos têm o preparo para receber uma água fluidificada, um passe. Cada um recebe conforme as suas aquisições, as suas conquistas. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Cada um recebe aquilo que está preparado a receber. Entremos no capítulo 23, intitulado Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduzia-nos aos leitos distantes, nos quais se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Então, enquanto Alfredo continuava liderando ali aquele trabalho, André Luiz e Vicente se afastaram com Aniceto, com a permissão de Alfredo, para verificar os enfermos mais distantes, aqueles que não tinham o socorro do passe e das águas fluidificadas. Precisamos acentuar experiências, aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto. André Luiz então o acompanhou, curioso, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Lembre-se que esses espíritos estão adormecidos e com a aparência muito angustiosa, sofrida, com os olhos vidrados. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor Aniceto esclareceu André Luiz e Vicente de forma grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Vejam que Aniceto quer ver o quanto André Luiz e Vicente receberam no gabinete de auxílio magnético, antes deles iniciarem a sua viagem. Quem acompanhou os estudos anteriores vai lembrar que André Luiz e Vicente passaram por uma terapêutica para expandir as suas mentes, para iluminar os seus espíritos, ampliando a sua visão. E por isso eles estavam iluminados no início da viagem. Agora então Aniceto queria verificar qual auxílio magnético eles receberam nesse gabinete. A fim de ajudar de forma eficiente os amigos encarnados, é preciso ver com clareza e precisão.
Então vejam que o que André Luiz e Vicente receberam serviria para o auxílio aos encarnados. Só que Aniceto já ia dar o início daquele atendimento ali, naquele posto de socorro, antes do início dos trabalhos na Terra, que eles ainda sequer chegaram. Indicando os doentes imóveis, Aniceto acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Vamos ver o que ele quer dizer então com mau sono. Vicente pergunta: mas teremos, porventura, nas zonas espirituais os que estejam em bom sono? Perguntou então Vicente. Sem dúvida, respondeu Aniceto. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, como trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Então vejam que Aniceto está explicando que existem indivíduos que têm o bom sono, ou seja, trabalham e durante a noite dormem tranquilamente, sem qualquer peso na consciência. Fez uma pausa, de forma a sintetizar melhor o que ia explicar, e disse: mas esses não precisam estacionar, como filhos da sombra, nas construções de emergência de um posto de socorro. Então, quem tem o bom sono não está ali resgatado num posto de socorro. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Então, para quem ficou curioso ontem de como esses espíritos ficam adormecidos, qual o cenário que eles estão enxergando, de que forma seus espíritos estão ali repousando, está aí a resposta. Eles estão com visões íntimas terríveis, com verdadeiros pesadelos, porque os seus espíritos estão ali, jungidos ao perispírito, adormecidos, mas a sua mente está tendo visões, pesadelos. Vejamos o aproveitamento de vocês, disse Aniceto. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Então Aniceto está dizendo a eles: quando vocês estavam encarnados, vocês faziam o exame de corpo de delito ou o exame mais detalhado da causa de uma doença, buscando ali a cura do paciente, né? Como médicos que eles eram, eles faziam esses exames para identificar as mazelas, as enfermidades. Agora que eles estão no plano espiritual, eles iriam fazer também essa análise, porém não do corpo, mas sim da alma, sondar os sentimentos, verificar a visão mental. Percebam então como a medicina da Terra é diferente da medicina no plano espiritual, já que os indivíduos não têm mais necessidade do corpo físico. Por isso, a análise dos médicos na espiritualidade é diferente. Eles analisam sentimentos, planos mentais e a alma dos indivíduos. Com expressão decidida, concluiu Aniceto: mãos à obra. Designou então a André Luiz um corpo envelhecido de mulher, recomendando: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Então Aniceto direcionou André Luiz a uma senhora que estava logicamente adormecida, já que todos ali estão adormecidos, com exceção dos trabalhadores, e que ele observasse com atenção, com todas as percepções que ele pudesse se utilizar. Sinceramente interessado em atender, André Luiz diz que não reparou nas ordens que o instrutor transmitiu a Vicente.
Ele ficou focado, então, no seu trabalho. Procurou esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. Então notem que André Luiz buscou ir além, não somente observar a face daquela mulher, mas procurar perquirir ali o seu íntimo, a sua mente, a sua alma. À medida que André Luiz se despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento-escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. Então ele começou a ver uma sombra escura, cinzenta, na fronte daquela mulher. A visão parecia me auxiliar o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, ou seja, crescia, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Ele começou a ver somente a alma daquela mulher. Estupefato, começou a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Conforme nós já estudamos aqui, inclusive em outras obras, a tela mental que se forma à frente dos espíritos é uma realidade descrita em muitas obras. Os nossos pensamentos ficam expostos no mundo espiritual para aqueles que conseguem ver, para aqueles que têm uma percepção mais aguçada, como todos os espíritos superiores têm. Então André Luiz começava a ver a tela mental daquela senhora, que enquanto dormia, criava seus pensamentos e tinha seus pesadelos. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. André Luiz teve a impressão de transpor-lhe a porta. Atravessou então aquela casa que ele viu na tela mental daquela mulher. Lá dentro dessa casa, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana! Ana! Pelo amor de Deus, não me mates! Dizia ele, súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei! Exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre, morrerás esta noite. André Luiz vê então o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele, lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana, preciso viver para meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: morrerás mesmo assim? Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tornava o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão? Ajuda-me, para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe. Deus não existe. Morrerás, infame. E de súbito, crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. Então notem o tipo de espírito que está ali adormecido. Não é qualquer indivíduo que simplesmente não crê na vida após a morte. São pessoas que cometeram atrocidades. Vejam que essa senhora então assassinou seu amante porque ele não quis largar a esposa. Ela era amante dele e ele tinha já mulher e filhos. E como ele não quis abandonar a mulher para viver com ela, ela resolveu assassiná-lo, envenenado e a marteladas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzir o cadáver num carrinho de mão, através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei-a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava
e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Então vejam que essa senhora, depois de assassinar o seu amante, deixou seu corpo num trilho de trem para que fosse desmembrado. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me! Acudam-me! Gritava, espavorida. E continuava a cena, em que a desventurada golfava súplicas em vão. Vejam então que essa mulher, depois de assassinar seu amante e deixar nos trilhos de um trem, ela foi acometida por obsessão gravíssima em que vários espíritos a perturbavam. André Luiz então sentiu-se como um espectador que precisava movimentar qualquer socorro. Graças à bondade divina, não experimentou pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao seu coração. Vejam que André Luiz, então, já começa a aplicar o seu conhecimento de nosso lar, não criando um sentimento de raiva ou de exasperação em relação àquela mulher, em que ele vira cometer um crime bárbaro. Ele teve por ela compaixão, enxergando nela talvez alguém querida a ele. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família de sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la, se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Então vejam que André Luiz pergunta se aquela mulher teria recebido a orientação moral adequada quando criança. Nós sabemos que não justifica o crime a ausência de uma criação evangélica, no sentido de uma criação cristã. Porém, nós sabemos que isso influencia nas decisões de um indivíduo que não recebeu a estrutura familiar, a educação religiosa, a educação moral. Então André Luiz procurou não julgar aquela senhora. Apesar dela ter cometido um crime, uma atrocidade, ele procurou olhar pelo lado da ausência de família, da ausência de orientação. Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado aquele drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Vejam então que por mais que a pessoa seja má, por mais que a pessoa seja ignorante, nós devemos ter de fato esse olhar compassivo, não passando a mão na cabeça no sentido de aceitar seus crimes, mas sim que se trata de alguém que sofre, de alguém que não teve a orientação, de alguém que está mergulhado em trevas e que precisa de ajuda. André Luiz ignorava como ajudá-la, mas recordou que Ana era sua irmã, filha do mesmo pai. Irmã que adoecera no caminho comum, sem que pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. É interessante notar esse olhar de fraternidade que André Luiz tem por essa senhora. Não a conhece, não sabe da sua história, porém se coloca numa posição de compaixão mesmo, enxergando nela uma irmã doente que acabou falindo no caminho comum. Procurava com ele mesmo, André, algum meio de auxiliá-la quando alguém chamou ele de súbito. Era Aniceto que exclamava: "Venha, André!
Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Essa então é a primeira lição da obra sobre como nós devemos nos portar diante de um criminoso, diante de uma pessoa que tomou escolhas ruins. O pensamento deve ser de compaixão, de fraternidade. Aniceto quis testar André Luiz e Vicente. Colocou eles numa situação em que sozinhos testemunhariam um crime bárbaro, para ver qual seria a reação deles. E a reação de André Luiz foi a que nós acabamos de ler. Alguém compassivo, procurando compreender aquela pessoa apesar do crime bárbaro que cometeu. Aniceto então ficou satisfeito com essa reação, dizendo que eles deveriam cultivar esse sentimento para os futuros trabalhos, porque certamente na terra auxiliariam sim criminosos, que são os mais necessitados. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vivem estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para outro. Como nós já comentamos aqui no estudo de ontem, no plano espiritual, nós não conseguimos adormecer a nossa consciência conforme fazemos aqui. Não conseguimos anestesiar a nossa consciência da mesma forma quando encarnados. Lá no plano espiritual, nós enfrentamos, somos obrigados a enfrentar as nossas condutas, os nossos erros. Então aqueles que estavam ali adormecidos estavam tendo pesadelos porque enfrentaram as suas atitudes, as suas condutas na terra. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. E aí está a aplicação da lei divina. É por isso que eu sempre digo aqui: em nenhum momento Deus nos coloca como carrascos ou juízes, porque é a própria consciência de cada indivíduo que fará com que eles a enfrentem sua conduta, suas escolhas. Em toda parte, sempre a dívida anda com os devedores. Os devedores não conseguem se livrar da dívida, ou seja, aqueles que praticaram o mal convivem com a sua escolha. E no plano espiritual, essa vivência, essa convivência é muito mais forte. Com expressivo olhar, acrescentou: voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. Vejamos então o capítulo 24, intitulado A Prece de Ismalha. André Luiz, Vicente e Aniceto voltaram então ao centro daquele grupo, onde Alfredo estava reunido com os demais trabalhadores. Dentro de poucos instantes, reuniram-se então de novo ao grupo. O administrador Alfredo fez um sinal luminoso em forma triangular, e André Luiz observou que todos os cooperadores se puseram de pé numa atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo, gentil como a prestar a André Luiz e Vicente os esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. Vejam então que vai começar a hora do Ângelus, a hora em que os indivíduos no mundo espiritual oram a Maria Santíssima. Naquele momento então que a colônia iria todos os seus componentes, todos os que residem na colônia iriam orar a Maria, Vicente também pediu a todos que orassem, a fim de que entrassem em sintonia com a colônia.
Alfredo pediu então que se apagasse todas as luzes artificiais para que eles contemplassem a maravilha que é a iluminação divina quando a noite cai no mundo espiritual e eles oram a Maria. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera desse modo muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, nos dava a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Então vejam que não tinha luz artificial, mas o céu, o firmamento estava iluminado de forma muito bela, que encantou André Luiz. Fundamente impressionado, André Luiz procurou então se aproximar de pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto deles, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais, homens e mulheres, mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Então, naquele momento de oração, um pequeno grupo se deslocou para perto de Ismália e os demais continuavam junto dos adormecidos, dos mumificados. André Luiz então nota que, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração. Então pediram a Aniceto para orar e ele declinou do pedido, alegando que por direito essa posição cabia a Ismália, esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa frase por frase, atendendo à recomendação do orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Então olha que bonito e interessante também. Enquanto Ismália orava, Aniceto orientou que os demais repetissem mentalmente as frases que ela ia dizendo, para aumentar a harmonia, a vibração e o ritmo daquela oração. Porque nós sabemos que quanto maior a harmonia e o ritmo, mais forte é a oração e mais longe vai. Então, é uma técnica também para amplificar os efeitos da oração. Vamos então ler e ouvir a oração de Ismália. Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Vejam que prece bonita, profunda, cheia de simplicidade, humildade e dedicação ao próximo. Pedindo aos doentes, pedindo o despertar daqueles que estivessem prontos e conforme sempre a vontade do Pai. A voz de Ismália penetrava o coração de André Luiz. Observou-a então por um momento,
reparando que a esposa de Alfredo havia se transfigurado. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Então, que bonito, né? A cena. Ismalha estava totalmente iluminada, principalmente do seu tórax, que saía uma luz, como se tivesse uma lâmpada acesa dentro do seu peito. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, André Luiz observou aos demais, verificando que o mesmo fenômeno se dava com eles, embora menos intensamente. Eles também brilhavam. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Nós vimos no estudo da obra Memórias de um Suicida que os servos de Maria também trazem essa cor azulada. E ali, também característica da Ismalha e do seu grupo, todas manifestavam também essa cor azulada. Depois delas, em brilho, vinha a luz de Aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo imenso, intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Então vejam que todos estavam iluminados, especialmente os mentores. E até mesmo André Luiz e Vicente já traziam uma luz pálida, mas que trouxe grande alegria para eles, porque muitos dos trabalhadores não estavam iluminados. Eram os mentores, os responsáveis pelo trabalho e alguns colaboradores. Grande parte, porém, a maioria, estavam sem qualquer iluminação. Com voz pausada, Ismalha prosseguiu: Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Então Ismalha vai começar a descrever os crimes cometidos por aqueles adormecidos. Então, dentre aquele grupo de adormecidos em aflição, estavam mães que foram indiferentes aos seus filhos. Não criaram, não deram conceitos morais, não deram muitas vezes o carinho necessário. Além delas, também pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência, incapazes de ver a formosa missão que Deus havia confiado a eles. Então, mães falidas, pais falidos que também não exerceram a sua função de pai, cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Então vejam que tem todo tipo de gente ali, mães falidas, pais falidos, maridos e esposas que faliram no casamento, jovens que faliram no uso da sexualidade, da energia vital, da juventude. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Então, por mais que eles estivessem numa aparência de sono, as suas mentes estavam ativas, não trazendo repouso no pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem esquecido no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria.
Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que, por vezes, não podemos sondar. Então, apesar de estarem dormindo, os seus espíritos, através da manifestação das suas mentes, estavam em atividade, uma atividade sofrida, angustiosa, desesperadora, porque, atacados por seus próprios pensamentos, lembranças e atitudes, bem como por obsessores ferrenhos. São eles, Pai, vossos filhos transviados, nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta, pelas sugestões da ignorância, que, como a aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Então vejam que ela, Ismália, se refere a esses irmãos adormecidos como indivíduos que faliram grandemente na terra, como que acometidos por uma teia de aranha que vai ali tecendo fios de miséria, capturando corações e destinos no erro, deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos, igualmente para nós, a verdadeira noção da fraternidade universal. Esse é o sentimento que deve ser mantido. Fraternidade por eles, enxergá-los como irmãos. Não só eles, mas todos aqui na terra. Ensinai-nos a transpor as fronteiras da separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Como falta essa visão a nós aqui na terra, enxergar o outro como um irmão necessitado, seja ele criminoso, seja ele maledicente, seja ele um indivíduo difícil de lidar, seja um morador de rua, enxergá-los como irmãos, aplicando a fraternidade universal. Ajudai-nos à compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Essa é a lição do estudo de hoje, não termos essa visão de acusadores, mesmo que diante de um criminoso, não acusá-lo. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Essa é a principal terapêutica para se aplicar à fraternidade universal. Lembrar que nós também erramos, lembrar que nós também fomos cegos, paralíticos, leprosos, morais. Também nós já dormimos, em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Todos nós já passamos pelas mesmas situações desses indivíduos que dormem hoje. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Ismália então pausou novamente a sua oração. André Luiz enxugou os olhos umedecidos de pranto. Um suave calor apossava-se da alma dele, e tão intensa era essa nova sensação de conforto que André Luiz interrompeu a concentração nele mesmo, a fim de olhar em volta. Fixando então instintivamente o alto, enxergou, maravilhado, grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variados, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Então vejam que eles foram beneficiados pela oração. Energias caíam dos céus sobre eles somente, não sobre os que dormiam, somente sobre eles. André Luiz diz então que teve a impressão de que eram derramados do céu sobre a sua fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália ao último dos servidores. Todos os trabalhadores ali estavam envolvidos naquelas bênçãos. Não cabia em si de admiração,
quando o novo fenômeno surpreendeu a André Luiz. Os flocos leves desapareciam ao nos tocar, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a colaboração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Então vejam que após a oração, as entidades superiores, as dimensões do mais alto, espíritos mais nobres ainda, enviaram seus fluidos, as suas energias, que caíam sobre os servidores, não sobre os adormecidos, não sobre as múmias, caía sobre os servidores. E aí, quando tocava neles, saía deles uma energia também, que dessa vez ia para os sofredores, demonstrando aí que Jesus auxilia os sofredores por nosso intermédio. Ele também se utiliza da nossa energia para ajudar os sofredores. Então a energia vinha do alto, tocava os servidores e deles saía uma outra energia para também auxiliar os sofredores. Demonstrando aí mais uma vez que o céu se utiliza também da nossa boa vontade para ajudar. As luzes. Então André Luiz reparava a gradação espiritual e as luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, mais intensas, mais rápidas, alcançando vários enfermos de uma só vez. Então veja como Ismalha de fato é mais elevada que os demais. O envolvimento dela era mais rápido e abarcava mais sofredores. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. As senhoras que rodeavam a Ismalha também eram elevadas. Depois delas, tínhamos as luzes do Aniceto, do Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas, cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Então, mais uma vez, a gente pode destacar aqui que no plano espiritual nós não conseguimos ocultar o nosso pensamento, a nossa vibração, o nosso estado de espírito. E nesse momento de trabalho espiritual, André Luiz conseguia verificar quem era mais elevado que os outros. Por quê? Quanto mais elevado, mais luz emitia, mais rápido era o trabalho de auxílio e mais pessoas abarcava. E quanto menos elevado, menos luz emitia, menos conseguia cooperar no trabalho. Então, o valor próprio de cada um era revelado conforme as suas possibilidades de auxílio. Aniceto, então, observando o assombro de André Luiz, disse: na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Então ele vai conceituar uma expressão própria dessa obra, elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Então vejam que aquilo que eu comentei aqui está sendo confirmado por Aniceto. A energia vem da providência divina, são aqueles flocos de energia que vieram do alto, e ao tocar cada um, essa energia era transformada à medida da capacidade de cada um. Quanto mais elevado o espírito, mais ele sabia aproveitar aquela energia que vinha da providência divina. Quanto menos elevado, maior trabalho era da energia que vinha do alto e menos ele podia contribuir, amplificando essa energia. Aniceto vai explicar então que essa capacidade é conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor
com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então vejam que se confirma também mais uma questão, que é: Deus se utiliza de nós para ajudar os sofredores. Deus se utiliza de cada homem, de cada alma, para ajudar outros homens e outras almas. Então a energia vinha do alto, mas não ia diretamente para o sofredor. Vinha para os trabalhadores e cada um auxiliava de acordo com a sua elevação espiritual. Vejamos então o capítulo 25, intitulado Efeitos da Oração. As luzes da prece que inundaram o recinto palpitavam agora em tudo, fornecendo uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial das lâmpadas. Imaginem quão bela não é essa luz. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Então repete aqui André Luiz que a energia vinha do alto, tocava eles, e eles emitiam essa energia que caía sobre os adormecidos, revelando agora, porém, que essa energia penetrava os seus corpos perispirituais como se invadissem suas células mais íntimas. André Luiz estava boquiaberto. Não havia sido permitido contemplar esses fenômenos em nosso lar. Aliás, ainda não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. Então, André Luiz só estava conseguindo enxergar tudo aquilo por conta da terapêutica aplicada nele e no Vicente antes da viagem, naquele gabinete das percepções espirituais. Então ele não tinha essa oportunidade em nosso lar porque ainda não havia recebido essa terapêutica. A claridade então crescia e estendia-se num espetáculo prodigioso. Agora, porém, André Luiz revela que eles haviam abandonado a atitude de recolhimento para a concentração das próprias forças e emissão das energias. Então, como havia passado o momento de oração, eles não estavam mais concentrados para a emissão de energias. Nossos corpos, porém, continuavam envolvidos num vasto círculo irradiante. Prosseguindo o grande silêncio, André Luiz diz que notou que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Ele começou a ver, como no caso de Ana, que é aquela senhora adormecida, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadas. Olha que interessante. Cada um ali dos adormecidos traziam, além da máscara cadavérica, uma sombra, um núcleo de sombra que tinha vários tipos de formas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas, agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então aquelas energias que tinham sido emanadas por eles e caíam sobre os sofredores eram direcionados para a fronte dos que adormeciam, dos que estavam adormecidos. Então, André Luiz pôde observar o inconcebível para ele. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Então vejam que a terapêutica da oração, do auxílio, do passe, do sopro curador, já tinha seu efeito ali. Aqueles que estavam adormecidos, imóveis e em silêncio, começaram a se manifestar. Mantinham-se o aspecto de sono e, porém, se manifestavam como sonâmbulos.
falando em voz alta, gemendo de dor, gritando. Muitos moviam os pés e as mãos como a se esforçarem para fugir àquele sono doloroso. André Luiz, então surpreendido, reparou que 2 se levantaram, distantes dele. Recordou que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda a espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Então, dos 400 que estavam aptos a receber o tratamento, 2 se levantaram. E esses 2, André Luiz diz que eles receberam tanto a oração, quanto o passe, quanto a alimentação, quanto o medicamento, quanto a água fluidificada e o sopro curador. Então veja a quantidade de ajuda que muitos desses espíritos receberam. Por isso, 2 deles levantaram. Olharam para eles de longe, como loucos que acordassem de repente, e começaram a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Então eles estavam alucinados, despertaram, porém, começaram a correr, como se estivessem com muito medo. Admirado, André Luiz diz que verificou que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. Deixaram que eles fugissem. E quando André Luiz instintivamente pensou em correr atrás deles, Alfredo explicou: não faça isso, não se preocupe. Eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Então é melhor para eles que eles de fato se afastem daquele local. Eles não estavam preparados ainda para descobrir que estavam ali, adormecidos como múmias. Eles acreditam sonhar, e é melhor que seja assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro em outras dependências, a que serão recolhidos para tratamento adequado. Então vejam como é organizado o trabalho de socorro. Alfredo já explicava: deixa eles correrem, eles vão fugir mesmo, só que eles não vão conseguir passar dos limites da colônia, do posto de socorro, e serão então resgatados depois, quando se acalmarem, quando pedirem o auxílio. André Luiz então ficou em silêncio por mais alguns minutos e notou que as luzes foram se apagando, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Então, quem poderia ser ajudado foi ajudado. Os demais continuariam a dormir, porque o efeito da oração já estava passando e eles voltaram a ficar completamente adormecidos. Ismália então declara que estavam encerradas as atividades e o administrador Alfredo, após um novo sinal luminoso, notificou os operários sobre o término das obrigações e disse: gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava. Então vejam que a contribuição de André Luiz, Aniceto e Vicente foi muito preponderante, foi um auxílio realmente presente ali, porque muitos ainda não tinham se levantado e naquela noite 2 se levantaram. Aniceto, percebendo a perplexidade de André Luiz e Vicente, falou de maneira significativa: conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. E eu sempre alerto, que sirva de lição a nós. Olha só, a prece é mais importante do que se pode imaginar no nosso círculo aqui na Terra. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Reflitamos, portanto, no final do estudo de hoje sobre o poder da prece, que nas palavras de Aniceto é a filha do amor e que Deus atende a toda súplica. É uma comunhão criada entre nós e Deus, constituindo assim o
influxo magnético mais poderoso que conhecemos. Vejam quanto a prece é importante e poderosa. Aniceto, que é um ser de luz, um mentor espiritual, afirma aqui que a prece, a oração, é uma força magnética da mais poderosa que ele conhece. Então que possamos utilizar da prece para não nos tornarmos como estes infelizes que, adormecidos no além, passam por pesadelos, passam por situações de aflição, porque negaram a existência do espírito quando encarnados e, pior, praticaram o mal, deixando de levar aos indivíduos o necessário despertar. Finalizemos então o estudo de hoje, agradecendo à espiritualidade amiga pelo amparo, pela proteção e rogando aos nossos mentores o envolvimento, da mesma forma que aqueles sofredores foram envolvidos ali, nas zonas de sofrimento dos adormecidos, nós também possamos receber essas energias que vêm do alto e possamos amplificá-las no serviço também de caridade ao próximo. Estejamos sintonizados com os amigos e mentores espirituais, a fim de que nossas energias sejam restabelecidas, sejam comungadas com as energias do Cristo, trazendo benefícios não somente a nós, mas também àqueles que mais sofrem. Agradecemos, portanto, o amparo, a proteção e o envolvimento e pedimos que essa luz e essa paz chegue aos suicidas, aos sofredores, àqueles que se dedicam ao mal, ao crime, a fim de que despertem logo para que sofram menos, aceitando expiar suas faltas numa nova existência e sofrendo com resignação para expiar as faltas passadas e renovar as suas consciências perante a lei divina. Graças damos ao Senhor hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado mais uma vez aos que acompanham e até o próximo estudo. Um forte abraço.